A física e o cotidiano, agora você vai entender como age a natureza em volta de você. Priorizando, experimentando, aplicando, não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z, isso tudo feito pra você. A física e o cotidiano. A física e o cotidiano. Uma realização Secretaria da Educação do Estado da Bahia e Universidade do Estado da Bahia. Convênio. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação. Olá! No programa de hoje, vamos falar de um assunto que você certamente já deve ter discutido com seus amigos, pais e professores. É isso mesmo. Até sem saber, você já falou sobre física. Mas afinal, por que você tem que aprender física? Sabe por quê? Porque você, como qualquer pessoa de qualquer tempo, é curioso. Quer entender o que vê, compreender como as coisas acontecem e mais. A física pode contribuir para compreender melhor o mundo em que vivemos, para refletir sobre nossa vida e sociedade. Mas como a física pode afetar ou melhorar sua vida e a da sociedade? Bom, vamos então começar do começo. A palavra física vem do grego physike, que significa ciência das coisas naturais. Como o próprio nome diz, ela está presente em toda a natureza, nos detalhes simples, como no ar que respiramos, na chuva que cai ou no vento que sopra. Tudo é física, o movimento e a falta de movimento, o som e o silêncio, o calor e o frio, as coisas que vemos e as que não vemos, o dia e a noite, o passado e o futuro, o início e o fim do universo, as descobertas da biotecnologia e as consequências das bombas atômicas, o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, a eletricidade, a chuva, as nuvens, o vento, o pensamento, a velhice. Enfim, ela está em todas as coisas. A física está presente em praticamente todas as atividades da sua rotina diária. Nos transportes, na comunicação, nos aparelhos eletrônicos, nos exames médicos e até mesmo nas mais corriqueiras, no relógio que lhe indica as horas ou neste áudio que você ouve agora. Está presente na dinâmica da nossa sociedade. Nos princípios de ação e reação que fazem com que a desigualdade social, o desemprego e a miséria se revertam em violência, crime e pânico. Ela está presente também no seu corpo, como por exemplo no movimento do sangue dentro dos seus vasos sanguíneos, na sua temperatura, energia e nas atividades corporais cotidianas, como andar, pular, correr, levantar ou até pensar. Por isso, estudar física é aprender sobre a própria vida e as regras que regem todo o universo. É observar, refletir, compreender e se inserir no mundo de forma mais crítica. Sim, tudo é bem grandioso. Mas por que, afinal, você precisa saber tudo isso? E a semana começa de novo. Os alunos se encontram na porta da escola, ainda pensando no sol maravilhoso que curtiram ontem na praia, mas com as energias recarregadas para enfrentar uma nova semana. Hoje temos aula de física. E aí, pessoal, tá todo mundo animado? Nossa, ainda tô cansado de tanto pegar onda ontem. E eu, meu irmão, que ainda nem acordei direito. Ânimo, galera! É bom todo mundo se ligar porque a primeira aula já é de física. Pois não é que ontem mesmo eu falei pro meu pai, por que é que eu tenho que estudar física? Eu também fico pensando nisso. Ora, de repente você gosta do assunto e resolve trabalhar com isso mesmo. Ser um grande cientista ia ser massa, hein? Ai, ai. Eu gosto de física.
Você já pensou no tanto de coisas que tem perto de você que só estão lá porque a física existe? A luz, o computador, a internet. Pois é, a gente faz tudo sem imaginar como funciona. É só apertar o botão. Você que pensa. O conhecimento físico, assim como de outras áreas, pode contribuir para a gente entender o que acontece no mundo e, dessa forma, fazer melhor nossas escolhas. Mas... Veja só. Na cinemática, por exemplo, para definir se um corpo está em movimento ou em repouso, precisamos saber o referencial. Nas nossas relações, essa lógica também faz sentido. Para analisarmos o posicionamento das pessoas, precisamos observar a história de vida e o contexto de onde elas falam. Certamente, o dono de uma empresa petroquímica e o ambientalista terão opiniões diferentes com relação à preservação ambiental. Ou seja, depende do referencial. Faz sentido. Assim como você fez essa reflexão, podemos fazer várias outras relações da física com o nosso cotidiano. Também tem muitas curiosidades interessantes para descobrir. Por que um inseto não pode ser do tamanho de um cachorro? Cachorro? Ou como uma formiga pode carregar um peso quase 60 vezes maior que o seu? 60 vezes? E que relação existe entre o tamanho dos organismos e a sua complexidade? As respostas estão ligadas a um trabalho de Galileu Galilei, um sábio do Renascimento. Curiosamente, ele morreu no mesmo ano em que nasceu Isaac Newton. Olhe só! Foram eles que começaram a explicar tudo isso que entendemos hoje como a mecânica, a ciência do movimento, e algumas coisas que ficavam mexendo com a cabeça dos filósofos gregos há tanto tempo. Compreender essas coisas é muito interessante, mas o que eu gosto mesmo é de pegar onda. Será que surf e física não combinam? Olhe, pense bem. Pelo que eu sei, prancha combina com onda. E será que tem como entender a física nas coisas que eu gosto? Ouvir música, tocar violão, curtir o pôr do sol na praia. Tudo isso é bom demais. Claro que sim. É só observarmos a lógica de funcionamento das coisas. Assim, vamos perceber a física nelas. Pessoal, vai começar a aula. Vamos lá. Que legal. O que será que a gente vai aprender? A física e o cotidiano. Parece que a turma está se animando. As aulas vão começar e o professor resolve propor um debate sobre o que é a física e para que ela serve. Será que ele ouviu a conversa dos nossos amigos? Poxa, mestre, parece até que você estava escutando nossa conversa. A gente estava mesmo falando disso. Para que é preciso estudar física? Isso não é novidade para mim, Renato. Essa é a pergunta que eu mais escuto. Mas você quer saber? Estudar física pode ser tão bom quanto a melhor coisa que você gosta de fazer. Vamos lá, qual é a sua? Do que você mais gosta? Ah, isso é fácil pegar onda, né não, Renato? Oh, é comigo mesmo. Pois então, Renato, você sabia que surf tem tudo a ver com física? Mas não foi isso mesmo que eu falei? Eu sabia! Você estava certíssima, Roberta. A flutuação da prancha no mar tem a ver com força, onda, empuxo, equilíbrio, velocidade, formato, gravidade e muitas outras grandezas físicas. Em outras palavras, os princípios estudados e explicados pela física permitem compreender a prática do surf e garantir os melhores resultados. E o que é que faz a prancha ir para frente, professor? Quando você pega uma onda, a superfície da água se inclina e o líquido passa velozmente sobre a prancha. Isto irá produzir forças que irão interagir com o peso e o empuxo. O resultado final é a produção de uma força resultante que acelera a prancha e o surfista para frente. É tudo uma questão vetorial. E eu começo a surfar. Viu só? Física e surf tem tudo a ver. Que massa, professor! Eu disse pra galera que prefiro muito mais tocar violão a estudar física, professor. Com todo respeito, é claro. Mas diga lá, onde é que a física entra no meu violão? Ora, Carlos Eduardo, essa é ainda mais fácil. O violão emite suas notas através da vibração das cordas. As notas variam de acordo com o comprimento, a tensão, a espessura e a densidade da corda. Quando você pressiona a corda em uma casa, o comprimento se altera, assim como a frequência que ela emite ao vibrar. Casas diferentes, comprimentos diferentes, frequências diferentes, cada uma com a sua nota. Simples, não é não? É física. Poxa, você vê física em tudo, mestre. Mas é isso mesmo, Carlos Eduardo. A física está presente em cada detalhe da sua vida. É impossível dizer onde ela não está presente na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer.
Os exemplos anteriores são uma gota d'água em um oceano imenso. Bacana! Professor, Renato estava dizendo que a física pode ajudar a gente a compreender como funciona a sociedade. Com certeza, Carlos Eduardo. Se você analisar bem, irá observar que nossos conhecimentos fazem grande diferença nas nossas vidas. Você não precisa ser um cientista, mas os conhecimentos básicos das ciências, associados a uma reflexão crítica, são muito importantes para compreendermos e interagirmos com o nosso mundo, relacionarmos os conceitos das diferentes áreas do conhecimento e termos uma atuação social mais consciente e transformadora. Como assim, professor? A história, por exemplo. Muitos acontecimentos históricos, como a Revolução Industrial e as desastrosas consequências bélicas da Segunda Guerra Mundial, foram possíveis em decorrência do conhecimento científico. Da mesma forma, nós todos, como sujeitos históricos, poderemos utilizar o conhecimento da física em prol dos nossos objetivos. Mas é preciso estar atento. No decorrer da história, visualizamos muitas tragédias e inconsequências sociais que se fortalecem com a utilização equivocada do conhecimento. Mas tudo isso tem a ver com nossa estrutura social, não, professor? A nossa sociedade, de maneira geral, utiliza os conhecimentos científicos em prol da manutenção da estrutura social, que, como vocês sabem, é injusta e desigual. Portanto, nossa responsabilidade é grande, percebem? Professor, dê aí um exemplo de como o conhecimento das leis da física pode influenciar as nossas ações, as nossas atitudes. Vamos fazer uma analogia. Observe, a violência é um problema que vem crescendo demais, não é mesmo? Na física temos a terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação, que diz que para cada ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As pessoas querem resolver a violência sem compreender as ações que a provocam. Uma sociedade como a nossa, com tantas desigualdades e preconceitos, só pode gerar consequências do mesmo nível. Ou seja, somente compreendendo as causas da violência é que poderemos resolvê-la. Deu para compreender a lógica e perceber a importância da física? Isso está me lembrando as aulas de história. Isso mesmo, Roberta. Porém, temos que observar que as ciências exatas e as ciências humanas têm peculiaridades diferentes. As relações humanas são complexas e nem sempre as analogias são exatas. Não podemos perder isso de vista. E as outras áreas, professor? Química, biologia, matemática? Todas elas se relacionam. A matéria e a energia são as bases da química e da biologia. Acontece que é a física quem estuda a matéria e energia em detalhes. Descobre as leis que as governam e explora suas propriedades e potencialidades. E a matemática é outra ferramenta muito importante para podermos compreender a física. Ela atua como uma linguagem específica, resumida, prática, elegante e extremamente reveladora. Por meio de expressões matemáticas, os fenômenos são descritos e analisados. Muitas vezes, a matemática permite descobrir coisas que só muito tempo depois serão descobertas na prática. Como aconteceu com a teoria da relatividade de Einstein, a descoberta de Netuno e a antimatéria. Que massa! Eu estou curtindo essa discussão. Bom, minha gente, a aula acabou. Não acredito, logo agora. Tá bem, tá certo. Na próxima aula a gente continua, mas eu sugiro que vocês pesquisem, leiam, se informem e amanhã continuamos. Mas eu quero ouvir vocês, as suas conclusões, certo? Falou, professor, pode deixar. Claro. Espera, eu vou com você. Depois da aula, a galera vai para casa pensando em tudo que discutiram nessa manhã de segunda-feira. E olhando ao redor, a vida até parece mais interessante observando o nosso cotidiano sob a luz da física. Lembrando de tudo que ouviram, eles passam a observar mais as coisas ao redor. Crianças na sinaleira, motoristas com os vidros do carro fechados por medo da violência, idoso pedindo esmola, família catando alimento no lixo, a poluição do ar, o desperdício da água, o consumo desenfreado de energia, a destruição da natureza. E seguem refletindo sobre o que podem fazer para mudar a forma como as pessoas vivem, para transformar o mundo num lugar melhor para todos. Como a física pode contribuir para isto? E vão descobrir certamente. Você também vai descobrir. A física e o cotidiano.
Uma realização Secretaria da Educação do Estado da Bahia e Universidade do Estado da Bahia. Convênio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.